Olá, nesse vídeo a gente vai resolver uma questão do IME que vai lidar com a minimização do valor de uma função. Essa é uma função muito peculiar, né? Apesar de ela não estar explícita na sua forma mais explícita, é uma função muito peculiar que o IME resolveu abordar nessa questão de alternativas, né? Pause o vídeo, tente resolver sozinho e eu vou mostrar como eu resolveria isso aqui. Então, basicamente, ele vai te dar um f de x, que é dado pela raiz quadrada de tudo isso aqui, até chegar lá no módulo de x menos 2017, né? Com isso aqui a gente não consegue trabalhar, porque, enfim, é muito difícil você saber como é mais ou menos o gráfico dessa função. Então eu vou invocar uma função que deriva da translação horizontal da f. Eu vou dizer que uma função h de x é essa função aqui. E se você reparar, o 1009 ele não é um valor gratuito, né? Se você parar para ver, ele é exatamente a média aritmética entre esses dois números, né? 2017 e 1. Então, agora que eu já defini a função h, eu vou expandir o f, que a gente vai chegar justamente naquela forma mais famigerada dessa função aqui. Então, você vai adicionar 1009 unidades em cada um daqueles módulos, né? Então, no primeiro módulo você ficaria com x mais 1008. No segundo você ficaria com uma unidade a menos, então 1007 e tá, até o x menos 2016, né? Só que isso vai dar x menos 1007. E, por fim, o x menos 1008. Então, perceba que a gente foi de sinais positivos, né, para sinais negativos ali. E agora a gente já chegou numa função muito conhecida, que é como se fosse uma parábola meio deformada, né? Se você colocar isso aqui numa calculadora gráfica, no Wolfram, você vai ver que ele vai dar um formato próximo disso aqui. E ele vai tendendo a um valor mínimo. Deixa eu desenhar um pouco melhor isso aqui. Então ele faria um negócio assim, né? Só que simétrico. E essas linhas aqui, elas seriam dadas por linhas retas, né? Em vez de uma parábola toda smooth, essa aqui é dada por segmentos de retas, né? Por isso que eu disse que parece muito uma parábola e é uma forma boa de guardar o formato dessa função, aliás, desse gráfico. E daí, quando que ela atinge o valor mínimo? Justamente quando x vale zero. Então, justamente quando x valer zero, ela vai atingir o valor mínimo, né, para esse tipo de gráfico, para esse tipo de função aqui, né? Você vê que é uma função bem simétrica, né? E perceba que a gente tem um valor meio escondido aqui, que é o módulo de x. Então, sempre que você tiver uma função dessa maneira aqui, né? Quer dizer, você tem um x mais a, depois você tem o x, depois você tem o x mais x menos a. Você vai ter uma função com esse formato aqui. E o mínimo dessa função ocorre para x igual a zero. É um fato notável aí para quem está estudando para esses dois vestibulares, IT e IME, né? Bom, então significa que eu consigo encontrar o valor mínimo da função h e, portanto, o valor mínimo da função f, né? Já que f é simplesmente uma função 1009 unidades à direita de h. Quer dizer, quando você faz uma translação horizontal, nitidamente, né, você não está mudando o valor máximo e mínimo de uma função. Você só está deslocando ela no eixo x, né? Bom, então tudo isso para dizer que o valor mínimo da função h, que é o valor mínimo da função f, vai acontecer para x, no caso da função h, x igual a zero, né? E quanto que dá
exatamente esse valor, né. Se você parar para pensar, você na verdade, quando você toma o x igual a zero, você está somando os segmentos de retas que estão em PA. Então, só recordar aqui esse desenho, né, x igual a zero, e aí você teria os diferentes valores de abscissa, né, então x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e tal, lá, até o aliás, aqui são valores negativos, né, até o menos 1008. E, simetricamente, você teria os valores, positivos, né, até o 1008 positivo. E o que você está fazendo exatamente, né? Quando você faz essa soma de módulos para x igual a zero, você está fazendo justamente isso aqui, né? Então você pega essa primeira seta e vai somando com as próximas. Então, você soma a seta azul com a seta verde, soma com a seta rosa, até chegar lá na reta da abscissa 1008. E você soma todos esses segmentos. E na prática você está somando segmentos de comprimento 1, unitário, e portanto você tem uma PA, duas, né, somas de PA de razão 1, cujos os termos extremos são 1 e 1008. E, bom, você tem uma PA, né, duas PAs na verdade que você pode adotar como, então, o somatório, multiplicado por 2 dessas duas PAs. Então, só recordando, né, tudo isso aqui está válido. E a gente vai calcular o H de zero. Eu disse que você vai cair em uma PA, não se esqueça da raiz quadrada, então você vai ter duas somas com 1008 termos, evidentemente, dividido por 2, que multiplica 1009, né? Que é 1008 mais 1. Beleza. E, bom, você percebe que deu essa raiz quadrada. E isso é bom, né? Porque se você avaliar isso aqui com calma, esse F mínimo, ele certamente é um valor menor do que 1009 e certamente é um valor maior do que 1008. Por que que eu sei disso, né? Bom, é só você ver os dois radicandos aqui. Você vê que, bom, se fosse 1008 ao quadrado, o f mínimo seria 1008, né? Por causa da raiz, você vai cortar o expoente. Se fosse 1009 ao quadrado, a mesma coisa, daria 1009, cortaria o expoente 2. Só que como você tem uma mescla desses produtos, então você vai ficar numa raiz quadrada que está entre 1008 e entre 1009. Ou seja, você vai estar entre um número, entre 1008 ao quadrado, né, na verdade, 1009 ao quadrado. Então você vai estar entre um número, entre 1008 e entre 1009, um número que é entre esses dois extremos. E se você olhar lá para as alternativas, você vê claramente que a alternativa que corresponde a essa constatação é a alternativa B, que não deixa de estar certa, né, porque apesar de ele ter colocado um conjunto fechado ali na extremidade do 9, 1009, isso não deixa de estar certo, porque certamente é um número entre 1008 e 1009, e escrevendo dessa forma não está errado. Então sim, você pode escrever isso aqui com o sinal de igual também. E aí a sua resposta é essa. É um problema clássico, né? Se você não sabia dessa ideia da parábola pixelada, digamos assim, né? É uma boa coisa para você carregar para a prova, né? É um negócio simples, mas muito específico, eu diria. Muito obrigado aí para quem enviou essa questão e eu vejo vocês num próximo vídeo.